Eu vou estar utilizando os slides adaptados da professora Franciele Azeredo. E a gente vai falar hoje sobre membrana plasmática. A nossa aula é para durar ali um pouquinho mais de 1h30, tá? Que foi o tempo que durou nas outras turmas de manhã. Vamos lá. Bom, eu queria que o Felipe lesse para mim quais são os objetivos da nossa aula de hoje, que está escrito aí nesse slide. Compreender o funcionamento da membrana plasmática e outros envoltórios que delimitam, proteger e permitem trocas com o meio. Pode ler? Funções, composição e especializações. Então, a gente vai... Obrigada, Felipe. A gente vai entender a membrana plasmática, como ela funciona, em todos os sentidos. Tudo isso dali que o Felipe já falou pra gente. Para começar, a gente vai começar com uma notícia. Ó, Folha de São Paulo. Cientistas identificam como o novo coronavírus invade células humanas. O efeito do coronavírus em crianças é pouco entendido. Europeus relatam síndrome inflamatória em alguns pacientes de grupo que parece ser menos afetado. Então, gente, o que o coronavírus tem a ver com a membrana plasmática que a gente vai estudar? Porque a membrana plasmática, ela tem várias coisas nela. E eles perceberam que o receptor de membrana, chamado por nome ECA, que funciona como uma fechadura molecular específica de células do pulmão e de coração, ele não está tão bem desenvolvido nas crianças. E por isso as crianças não tendem a apresentar sintomas tão graves de coronavírus, porque o corona não consegue se infectar tanto nelas quanto nos adultos e nos idosos. E isso vai ter relação com o que a gente vai aprender hoje sobre membrana plasmática, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O coronavírus leva esse nome por ter o formato parecido com o de uma coroa, e é justamente essa estrutura externa que os pesquisadores da Universidade do Texas e dos Institutos Nacionais de Saúde de Maryland decifraram. Na parte de fora do vírus fica uma camada de proteína que adere às células humanas e abre as portas para que o vírus comece a infecção. Como eu sei que essa proteína é quem gruda na célula, se eu fizer um anticorpo sintético e ele neutralizar ela, o vírus não tem como grudar na célula. Então é como uma bolinha de tênis e um velcro. Eu jogo, ela bate e cai. Ela bate e cai. Por quê? Porque esse velcro ele está com um plástico em cima que seria esses anticorpos. Entender esse mecanismo é mais importante que conhecer o código genético do vírus, quando o assunto é o desenvolvimento de uma vacina ou de medicamentos para combater a doença. Pesquisadores tailandeses constataram que uma droga usada no tratamento da AIDS pode ser eficaz no combate ao coronavírus. Conhecendo a estrutura, eu posso já ir sabendo quais as drogas que já estão licenciadas comercialmente, que não causam efeito maléfico a pessoa nenhuma e que possa ser específico para essa estrutura. Eu consigo agilizar as pesquisas. A partir dessa descoberta, será possível desenvolver métodos de diagnósticos mais rápidos e precisos de pessoas infectadas. Com isso, o resultado pode sair em até 15 minutos, bem menos do que o teste realizado hoje, que leva mais de 24 horas. Cientistas do mundo todo correm contra o tempo para criar uma vacina. As fases mais complicadas já foram concluídas. Os próximos passos são o desenvolvimento de fórmulas sintéticas que devem ser testadas em camundongos, macacos e, por fim, humanos. A expectativa é que isso ocorra em alguns meses. Então, pessoal, isso é só para contextualizar o que a gente vai estudar daqui a pouco que tem na membrana plasmática, que é essa estrutura linda que tem aí na tela de vocês. Então, vamos lá. Quais são as funções? Quando a gente estudou isso lá no ensino fundamental, a gente falava da membrana plasmática como apenas aquilo que circulava a célula, bem fininho, e era só isso. Mas tem bem mais. Mas vamos ver se vocês lembram quais são as funções da membrana plasmática. Francine, você lembra de alguma função da membrana plasmática? Não. Não. Gustavo, lembra de alguma?
Gustavo tá aí? Gustavo não tava conseguindo falar antes. Ah, tá. O Everton? E lembro não, professora, faz muito tempo, sim. Ah, tá bom. Kaique, lembra de alguma? Também não. Alguém lembra de alguma função? Não. Nenhuma ideia! Ó, pensa, gente, é um negócio, uma estrutura que fica só ao redor da célula. Que poderia ser? Uma proteção, algo assim? Uma proteção muito boa. O que mais? Ó, se é uma proteção, pode servir para mais coisa, né? Além de proteger, o que nos protege faz mais coisas sempre. Ela cuida do que entra e do que sai na célula. Muito bem. Entrada seletiva. Mais alguma ideia? Cri, cri. Tá bom. Vamos lá. Gente, a gente via que era uma camada fininha e pequena, mas ela é mais do que isso, ela é uma bicamada. Tem, ó, pode ver que ela tem um lado aqui. Vocês estão vendo o cursor do meu mouse? Sim. Sim. Tá bom. E outra aqui, ó, é uma bicamada com fosfolipídios. E qual que é a função? Vocês já falaram algumas delas. Primeiro, interação celular, porque uma célula fica do lado da outra, elas acabam interagindo. Também a permeabilidade seletiva, que vocês também falaram. E como elas protegem a célula, que também foi falado por vocês, elas mantêm as condições adequadas para a célula conseguir sobreviver. Quando eu entrei na sala aqui, me perguntaram se eu estava com frio. Eu falei que eu adoro calor, que eu detesto frio. O calor, para mim, é uma condição necessária, adequada para eu sobreviver. A membrana plasmática, ela fornece as condições necessárias também para a célula. Além disso, o revestimento celular e ajudar a manter a sua forma celular e também na locomoção da célula, porque a célula não é totalmente estática. Então, essas são as principais funções da membrana plasmática. Essa daqui, estão vendo aqui essa linhazinha aqui? Essa é uma imagem do microscópio eletrônico da membrana plasmática. Ela tem 8 nanômetros. Nanômetros é uma unidade de medida muito pequena e que é muito difícil de conseguir ver. A gente não consegue ver olho nu, né? Só com microscópio, com um microscópio muito bom, inclusive. Só que vocês percebem que a gente não consegue identificar isso aqui. Aqui parece um caminho de minhoca. Não dá para dizer que é isso aqui que está ali, nessa parte. Mas é isso que a gente consegue ver no microscópio. Então, como a gente não consegue ver exatamente o que é, a gente meio que imagina como pode ser de acordo com o comportamento que a gente tem. Então, esse modelo que tem aqui desenhado para vocês é o que a gente chama de modelo mosaico fluido, que foi o Singer e o Nicholson, em 1972, que tiveram a ideia de propor este modelo. Quando a gente vai comprar alguma coisa na internet, a gente vê lá a roupa, que é um modelo, não é a roupa em si. E às vezes quando chega pra gente é bem diferente daquilo que a gente viu na internet. Então, da mesma forma, a gente tem que pensar que esse modelo de mosaico fluido aqui é uma interpretação do comportamento da membrana plasmática e de como provavelmente é essa estrutura molecular. Tá bom? Porque ninguém conseguiu ver bem. O que tem nessa membrana? Do que ela é feita? Ela tem uma composição lipoproteica. Tem lipídios, que são as gorduras, proteínas, que são bastante comuns em carnes, ovos, e os carboidratos, que são bastante comuns nas massas, como pizza, bolo, pão. Então, vamos lá, gente. Vamos exercitar isso. Ellen, pode ler para a gente essa questão? Eu, professora? A Ellen? A membrana plasmática é uma estrutura que reveste as células de todos os seres vivos. Essa estrutura, formada principalmente por fosfolipídios e proteínas inseridas, apresenta várias funções, exceto a de A. Barreira seletiva, B. Transporte de substâncias, C. Interação entre células, D. Envolver o material genético. Qual você acha que é a Ellen? Faço a mínima ideia. A gente acabou de falar sobre isso.
Vamos lá. Vamos exercitar a memória. Ah, gente, eu esqueci de falar também para vocês irem anotando, porque vai ter esse quiz durante a apresentação inteira. As nossas 2 aulas vai ser uma explicação, um quiz, uma explicação, um quiz. Daí se a memória dá uma falhadinha, agora igual a da Ellie deu uma falhadinha, né? Daí vocês olhem lá no caderno, né? Muito mais prático. Vamos lá, então vamos ver se alguém tem a memória boa que pode ajudar a Ellen. Daí depois todo mundo vai anotar, né? Maiara, você consegue chutar pelo menos uma aí? Eu tô em dúvida entre a B e a D. A B e a D. Interessante. Michele, o que você acha? Olha, eu acho que é B, eu não tenho certeza. É só um chute, assim, mais ou menos. Tudo bem. Da célula na sua locomoção. Barreira seletiva. Gente, é uma membrana, né? Então ela vai permitir a entrada de algumas coisas e de outras não. Então a letra A tá certa. Ela é. Transporte de substâncias. Vamos pensar, gente, se ela é uma barreira seletiva, por ela tem que ter transporte de algumas substâncias. Porque senão ela não vai servir para a alimentação da célula e também para colocar os resíduos da célula para fora. Vamos pensar na letra C, interação entre as células. Isso também estava lá no nosso slide, né? Aqui, interação celulares. Por quê? Porque elas tem que estar uma juntinha com a outra para formar o tecido. Então, sim, a membrana plasmática é responsável por essas interações celulares. Envolver o material genético. Gente, o material genético está dentro do núcleo da célula. Então, quem está envolvendo o material genético é o núcleo. Indiretamente, a membrana plasmática, ela também reveste o material genético porque ela está revestindo o núcleo. Só que como é bem mais indireto do que a barreira seletiva, o transporte de substâncias e a interação entre as células, então a resposta que estaria errada seria a letra D. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Foi quase aí, né, gente? Daqui a pouco a gente vai melhorando. Alguma dúvida? Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as estruturas dessa membrana. E a gente vai começar com essa parte que está aqui em vermelhinho, que são os fosfolipídios. Gente, para vocês lembrar o nome disso aqui, pense em fósforo. Por quê? Porque o fósforo tem uma partezinha que é vermelhinha, né? E o pauzinho ali que é marrom. A parte que pega fogo é a marrom. Não, é a vermelha, desculpa. É a marrom. Eita, é a vermelha. A marrom não pega fogo, né, gente? E os fosfolipídios, eles são consideradas moléculas anfipáticas. O que significa isso? Significa que eles têm um lado que interage com a água e outro lado que não interage com a água. Tá vendo esse coraçãozinho aqui, ó, com gotinhas de água? Essa parte da cabecinha aqui é a parte que é hidrofílica, o nome que a gente dá para quem interage com a água, e é uma parte que é polar. Essa parte aqui de baixo é a parte que é hidrofóbica, que não gosta de reagir com água. Hidro, de água, fóbica, de normalmente medo ou estar longe. Quando as pessoas falam, eu tenho fobia disso, eu tenho fobia de ficar no elevador, tenho medo. Então, essa daqui é o nosso fosfolipídio. E a nossa membrana plasmática, tem 2 fosfolipídios, é uma bicamada lipídica. Aqui na parte externa, a gente tem a cabeça hidrofólica e na parte que está em contato com o citoplasma, a gente tem também a cabeça hidrofóbica. A cauda hidrofóbica dessa molécula dos fosfolipídios sempre fica aqui no meio da membrana. Mas, professora, o que é uma molécula polar? Estou falando que ela é polar e que ela interage. E que essa parte aqui é polar e ela não interage com a água. O que significa isso? Vamos lá. Gente, vocês lembram lá no ano que vocês viram os elétrons? Já lembra? O que são os elétrons? São aquela carga negativa.
Não lembra? Não, eu lembro. Então, ó, a gente tem Eu lembro que eu todo... estudei, mas não lembro Lembra? bem certo o que Eu é. vou... Tá, então vou relembrar aqui, gente. A gente tem no mundo várias moléculas, certo? Por exemplo, essa daqui é uma molécula de carbono, dióxido de carbono, que é o CO2. O CO2 é formado por duas moléculas de oxigênio que estão aqui e uma de carbono. Cada molécula tem os... Aqui, vocês lembram da tabela periódica? Que tem o hidrogênio, nitrogênio, carbono, vários elementos. Cada elemento tem alguns elétrons na última camada. E todos eles querem ficar estáveis. Para eles ficarem estáveis, eles têm que ter 8 elétrons na última camada, que equivale aos gases nobres. O oxigênio, ele tem 6, ó. Os elétrons são representados por essa bolinha vermelha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, Everton, quanto falta para ele ficar com 8? Everton? Eu? Eu? Quanto falta para ele ficar com 8, Everton? Ah, aonde? Aqui, ó, no oxigênio. Falta 2. Falta 2. E o carbono, quanto falta para ficar com 8? 4. Olha, ele tem esses daqui, 4. Então, o que que acontece, ó? O oxigênio vai compartilhar 2 com o carbono dos dois lados. Tem 8 aqui agora para o oxigênio, juntando com o do carbono? Só desse lado de cá? Tem. Pera aí. O carbono? Tem, né? Tem. O carbono tem aqui, né? Tem. O oxigênio tem aqui e o outro oxigênio aqui. Então, eles estão estáveis. Muito bem, Everton. Kaique, pensa comigo agora, ó. Eu tenho puxando do lado de cá 4 e puxando do lado de cá 4. Eles estão assim, na horizontal, a molécula. Tem algum lado que ele está puxando mais do que o outro? Eu acho que não. Não, porque tá igual, ó. Cabo de guerra. Se os dois estão puxando igual. Então, isso que a gente chama de uma molécula apolar, porque não tem uma polarização de uma maior energia ou uma maior carga em um dos lados. Vamos para outro exemplo. Ó, o hidrogênio. O hidrogênio tem um elétron na última camada. Ele se juntando com outro hidrogênio forma o gás hidrogênio. E eles precisam de 2 para ficar estáveis. Tem um puxando do lado de cá e outro puxando do lado de cá. Rian, tem algum lado que está puxando mais intensamente? Não. Não, então é uma molécula apolar. Vamos para outro exemplo agora. A molécula de água, que é H2O, ou seja, 2 de hidrogênio, que está aqui, e uma de oxigênio. Quantas o oxigênio precisa para ficar estável, mesmo que a gente falou ali no carbono? Michele, 8? ele precisa de sei lá. 8 e quanto está faltando? Quanto ele já tem? Tem 4, acho. Não, 2, sei lá. Vamos olhar aqui para lembrar. Ó, ele já tinha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o oxigênio tem 6, ele precisa de quantos? 8. Para ficar com 8. 2 Quanto falta? 2. 2. Muito bem. Então, ele precisa fazer 2 ligações. O hidrogênio precisa de uma, né? Ó, aqui precisa de um, aqui precisa de um. O oxigênio precisa de 2, liga um aqui, liga outro aqui. Ele está estável, certo? Por isso que a gente tem a molécula de água. Mas, ao contrário da molécula do dióxido de carbono, que fica na horizontal, a molécula de água ela tem essa estrutura.
que não é 45 graus, mas é quase como se fosse. Então, pensem comigo, gente. Aqui, ó, eu tenho uma ligação aqui e uma ligação aqui de elétron. Aqui eu tenho uma... Se eu tenho uma aqui e uma aqui, quanto sobrou aqui? Tem que ter 8 ao redor do oxigênio. 6. 6. Aqui eu tenho uma do lado de cá e uma do lado de cá. Uma do lado de cá e uma do lado de cá. Tem algum desses lados que está puxando mais forte do que o outro? Não. Tem 6 aqui, um aqui e um aqui. Do oxigênio daí tá puxando mais. Oxigênio não. Oxigênio. Isso, oxigênio. Tá puxando mais, porque tem mais elétrons. Então, a gente tem uma diferença de carga, e é por isso que ele tá pintado dessa cor, azul e vermelho. Essa diferença de carga faz ter uma polaridade. Por isso, a molécula de água, ela é polar. Polar quer dizer que tem alguma concentração de algo em algum lugar. Por exemplo, quando a gente fala, o Brasil está muito polarizado politicamente, quer dizer que há muita disputa política e tem uma energia bem diferente entre ambas políticas. A mesma coisa para a molécula de água. Quando a gente fala que a molécula é polar, quer dizer que tem uma concentração de elétrons diferente em toda a estrutura dela, que não é extremamente equilibrado, que é o caso das moléculas apolares. Vamos voltar agora para o nosso fosfolipídio. Lembrando, fósforo, fosfolipídio, a parte que interage é a parte vermelhinha, que é a parte polar. Essa parte, ela é hidrofílica, ela interage com a água. E a cauda apolar, quer dizer que não tem ali uma relação mais forte de um lado para o outro, e hidrofóbica, não reage com a água. Então, os fosfolipídios, eles são muito importantes que a gente lembre, gente, que a membrana plasmática é feita com eles, tá bom? Vamos seguir. Então, aqui mais um desenho sobre como estão aqui os fosfolipídios, um fosfolipídio aqui, outro aqui, e a forma de interação deles. Uma perguntinha agora. Vamos lá. Jean, lê pra gente? Oi. A membrana plasmática é um revestimento relativamente fino que envolve a célula. De acordo com o modelo do mosaico fluido, essa estrutura é constituída por uma dupla camada proteica onde estão mergulhados lipídios, uma camada proteica onde estão mergulhados carboidratos, uma dupla camada de fosfolipídio onde estão incrustadas proteínas, uma camada de fosfolipídios onde estão incrustados carboidratos, uma dupla camada de carboidratos onde são mergulhados lipídios. Qual você acha que é? Calma aí, deixa eu ver. Já vão pensando que eu vou pedir pra mais gente, pra ver se concorda. Mayara, qual você acha que é? Enquanto o Gia tá pensando. Eu tô pensando também. Eu não sei. Talvez Tá a bom. D? A D, de dado? Isso. Uma camada de fosfolipídios. Interessante. Eu acho que é a letra C, uma dupla camada de fosfolipídios onde estão incrustadas proteínas. Concordo. Michele, o que você acha? Eu acho que é a C. C. Uhum. Kaique, e você? Eu vou na C também. Uma dupla camada. E o Everton? Ele acabou de sair também. Eita. E o Felipe? Eu acho que é a letra C também. Então, gente, vamos pensar. Ó. Primeiro, a gente falou de uma molécula que é o fosfolipídio. Então, a gente já sabe que teria que ter fosfolipídios, né? Mas a gente falou que é uma dupla camada. Lembra aqui, ó, gente? Uma camada aqui de fosfolipídios e outra camada aqui de fosfolipídios. Então, é a letra C.
E agora a gente vai falar da segunda parte dessa questão, onde estão incrustadas as proteínas. Olha, gente, aqui tá as proteínas, ó. E a gente vai falar delas agora que estão nessa camada. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Tá bom. Então, ó, as proteínas, elas estão bastante presentes no tofu, no ovo, na carne vermelha, na carne de porco, no brócolis, no repolho, no pimentão. Essa aqui é uma pirâmide do que mais contém proteína, tá? A gente tem proteína na nossa membrana plasmática, que são as periféricas, que são essas que estão mais nas extremidades, e a gente tem as proteínas que são consideradas integrais, que são essas daqui. Elas são como se fosse um canal. Então, quando precisa passar algum nutriente para dentro da célula ou para fora, é como se fosse um tobogã ali. Entrou e foi. Fácil, tranquilo. A proteína tem esse papel dentro da célula, ó, de carregar, então, os nutrientes para dentro da célula. Então, a gente tem proteína que atua no reconhecimento de outras coisas fora da célula. Temos proteínas que atuam como receptora de sinais. Temos aquelas que atuam com transporte de substância. E temos aquelas que atuam na catálise de enzimas. Catálise é acelerar um processo químico. Enzima, normalmente, ela é responsável por alguma quebra de alguma molécula para a gente conseguir absorver os nutrientes que tem nessa molécula. Nessa molécula não, né? Nessa substância. E também na junção de células. Então, as proteínas integrais, elas têm essas funções. Mas a principal é o transporte de substâncias. Então, vamos lá. Mais uma questãozinha. Kaique, você pode ler pra gente agora? Toda célula possui uma membrana que isola do meio exterior, denominada membrana plasmática. As proteínas presentes na membrana plasmática são fundamentais para a estrutura da célula, pois são moléculas hidrofóbicas que impedem a saída de água do citoplasma, evitando a desidratação celular. B. Atuam preferencialmente no mecanismo de transporte, organizando verdadeiros túneis que permitem a passagem de substâncias para dentro e fora da célula. C. São responsáveis para a regulação das trocas de substâncias entre a célula e o meio, permitindo apenas a passagem de moléculas do meio externo para o meio interno à célula. D. Podem funcionar como catalisadores biológicos, diminuindo a velocidade das reações químicas da célula através da captação de substâncias do meio externo. Qual você acha que é? Calma lá. Eu tô em dúvida ainda entre a B ou a D, eu não sei ainda. O Everton voltou? Acho que não, né? Felipe. Eu acho que é a letra B. Eu acho que também é a Tá. letra B. Vou cair. Tá, então os dois acham que é a letra B. Interessante. Francine, concorda? Sim. Exatamente. Estão prestando atenção, muito bem. Vamos ver por que as outras estão erradas? São moléculas hidrofóbicas. Primeiro, as proteínas, elas não são moléculas hidrofóbicas. A gente falou que quem é molécula hidrofóbica é os fosfolipídios, de fósforo, pra gente lembrar. Então, essa já está errada por causa disso. A letra C está errada. Ó, são responsáveis pela regulação de trocas de substância entre a célula e meio, permitindo apenas a passagem de moléculas do meio externo para o interno. Se fosse só do externo para o interno, a célula ia crescer, 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 crescer e não queria excretar aquilo que ela não utiliza. Então, a gente teria um problema. E talvez a célula explodisse, sei lá. Então, essa não pode estar certa, né? E a letra D podem funcionar como catalisadores. Eu falei para vocês que as proteínas elas podem funcionar como catalisadores mesmo. Só que os catalisadores aceleram as reações químicas. Elas não diminuem conforme está aqui, ó, nessa parte do slide.
Por isso que tá errada. Então, muito bem, gente. Então, prestando atenção. Vamos seguir. Agora a gente vai falar dessa outra parte aqui, ó. Vamos só lembrar, gente. Essa camada aqui, fosfolipídios e proteínas, que a gente já falou. Agora a gente vai falar dos colesteróis, que são esses amarelinhos. Ó, o colesterol, ele consegue ter um encaixe quase que perfeito entre os fosfolipídios. Então, o colesterol, ele regula a fluidez da membrana. A nossa membrana, ela fica mexendo o tempo todo, assim. É como se fosse um grande mar. O colesterol, ele ajuda a fixar um pouco. Quando a gente, por exemplo, pega alguma coisa com gordura e coloca na água fria, a gordura logo seca e fica bem densa, né? O colesterol, ele regula a fluidez da membrana, assim como se a gente colocar no calor, a gordura ela vai ficar com uma outra fluidez. Só que daí, no caso, a gente tem um mecanismo específico para não acontecer isso de ficar totalmente rígido nem totalmente flácido. E ele ajuda nesse processo. O colesterol ele é presente apenas em células animais e ele também é bastante importante. A gente vai ver agora um videozinho que mostra esse processo, ó. Esses que estão aqui, gente, são os fosfolipídios que estão se mexendo. Lipid raft é o nome atribuído para esse daqui, ó, que é uma parte da célula que está mais densa. E quem está ajudando a formar essa parte mais densa são os colesteróis que estão aqui embaixo, junto com os fosfolipídios. Por que é importante ter também essa parte mais densa? Porque algumas substâncias a gente consegue absorver somente depois que elas estão um tempinho ali próximas à nossa célula. E esse lipid raft, que é o nome atribuído para esse tipo de balsa, que é como se fosse feito nas nossas células, auxilia nisso. Vocês já viram que às vezes para atravessar de um braço do mar até a outro tem uns ferros bolts? Então o colesterol ele meio que auxilia nesse processo. Essa placa ali é como se fosse um ferro bolt que vai auxiliar a pegar uma substância e levar até onde é necessário que ela seja levada no mar de lipídios que tem ali na membrana plasmática, por uma parte bem mais densa, né? Que são os colesteróis. Alguma dúvida até aqui? Vamos seguir, então. Vamos relembrar. Fosfolipídios, colesteróis e proteínas. Agora a gente vai falar do glicocálex, que é formado por carboidratos. Gente, onde que a gente tem carboidratos? No pão, nas massas e todos esses alimentos que tem aqui nessa imagem, ó, são aqueles que nos geram carboidratos. Quando a gente ingere carboidratos, o nosso corpo transforma em glicose. Por isso que as pessoas falam assim: "Ah, eu vou parar de comer pão porque eu preciso emagrecer, porque carboidrato faz mal". Em grande quantidade faz sim mal, mas a nossa membrana plasmática, ela tem como constituinte em terceiro, como mais presente, os carboidratos. Então, como o carboidrato se transforma em glicose no nosso corpo, quando ele se associa a uma proteína, a gente chama de glicoproteínas. Quando a gente se associa a glicose aos lipídios, a gente chama em glicolipídios. E essas glicoproteínas e glicolipídios derivadas do carboidrato é o que forma o glicocálix, que é aquela estrutura que a gente viu aqui, ó. Mas para que serve esse glicocálix, professora? Eles ajudam no reconhecimento e na adesão e na proteção celular. Então, por exemplo, o nosso sangue. Quem é que aqui tem sangue do grupo A? Eu.
Michele, quem mais? Mais ninguém? Deve ser só eu mesmo. E o grupo B? Eu. A Eu Maiara? também. Ah, olha só, mais gente. Gente, que raro, mais comum normalmente o A. O AB tem alguém aí? Eu sou AB positivo. Uau, que raro. Você é uma pessoa rara. E o O? Eu. Olha, temos. Opa! Eu. Bastante doadores de sangue. Olha só que turma cheia de doadores de O. Que bom. Gente, por que que o O pode doar para todo mundo? O doador universal. Porque ele não tem essa estrutura de glicocálice aqui com carboidratos e então ele consegue se encaixar em com qualquer outras moléculas de sangue A, B ou AB. O A, o glicocálix, é o que vai estar reconhecendo que o B tem uma estrutura diferente da dele. Então, se o B entrar no A, por exemplo, eu tenho a Michelle falou que tem sangue A, né? Daí vem ali, por acaso, ela precisou receber uma doação de sangue. Por engano, eles deram o sangue do grupo B para ela. O que que vai acontecer? O sangue dela vai dizer: olha, esse sangue que eu tô recebendo aí não faz parte do meu tipo. Não vou deixar entrar no meu corpo. E vai começar a atacar esse sangue e vai começar a dar falência de órgãos, porque eles vão começar ali a soltar anti, anti-B e pode levar até a morte. Mas por quê? Porque essa estrutura externa que é formada pelo glicocálice reconheceu que essa do B não é igual a ele. Se ele reconhecesse, por exemplo, temos ali o AB, que é a pessoa especial do nosso grupo aqui hoje. Se ele receber sangue do grupo B ou do grupo A, o sangue AB vai dizer: olha, eu reconheço você, então você pode ficar aqui. Vamos aderir, você faz parte do meu corpo. Então, os carboidratos auxiliam nesse processo de reconhecimento do corpo que está ao nosso redor e então proteção celular. Alguma dúvida até aqui? Não. Tá bom. Ó, gente, aqui é uma imagem de onde está o glicocálix. As funções do glicocálix, que são proteção celular, retenção de nutrientes e reconhecimento celular. Esses amarelinhos aqui, né? E o glicocálix, ele é exclusivo de animais. Ele não tem em fungos, vegetais. Ele é só nosso. Normalmente, ele é bastante produzido no fígado também, o glicocálix. E sempre que há algum transplante ou algum inserto, às vezes tem que tomar algum remédio para a gente não reconhecer aquele órgão como não nosso, como de fato ele não é, mas não aceitar esse órgão e então dar falência do órgão. Porque o glicocálise é diferente entre todos os indivíduos. E por isso que pode ser tão problemático quando a gente tem a doação de órgãos. E por isso que tem que fazer vários exames para ver se está tudo certinho. Mas é só tomar aquela substância que normalmente o glicocálise consegue ser tapeado para fazer o transplante. Vamos lá, gente. O Gustavo não tá sem microfone, né? João Pedro, pode ler pra gente? Saiu. Saiu? É verdade, né? O Everton voltou? A internet dele caiu, ele vai tentar entrar de novo. Ah, tá bom. E o Felipe. Felipe eu já pedi pra ler, né? Tá bom. O Ryan, Oi, posso. pode ler pra gente? Em junho de 2017, o jornal da Folha de São Paulo publicou uma reportagem intitulada
Colesterol pode proteger células de sangue contra parasita da malária. A reportagem afirma que uma das etapas importantes da doença é a invasão de células sanguíneas por parte do parasito da malária. Para conseguir realizar essa invasão, o parasito consegue interagir com a membrana plasmática das células sanguíneas. Uma importante proteína do parasito responsável pela invasão celular é a EBA-175, que é capaz de agir afetando as propriedades físicas da membrana, enfraquecendo diretamente a defesa da célula. Segundo os pesquisadores envolvidos no estudo relatado na reportagem, a rigidez da membrana plasmática é um aspecto importante dos mecanismos de defesa das células contra a invasão dos parasitas. E, neste sentido, entender as funções do glicólix é essencial. Bom, aqui é só uma contextualização da questão, que está falando sobre proteção da célula. Mas ela continua aqui. Continua pra gente, Ryan. Letra A. Cite dois componentes estruturais das membranas plasmáticas. Letra B, o que é glicólix, e cite os seus componentes. Muito bem, obrigada. E o que você acha ali da letra A? O que você pode citar? De estrutura que a gente já viu até agora. Proteínas. Proteínas, muito bem. O que mais? Maiara, Michele, Felipe, Francine, o que mais? Fosfolipídios. Fosfolipídios, muito bem. O que mais? A gente viu as proteínas que são aquelas grandonas, fosfolipídios, a gente viu mais um pequenininho, que era amarelinho. Colesterol. Colesterol. Muito bem. Aqui só tem fosfolipídio e proteínas, mas o colesterol também está presente ali. E o que é o glicocális? Isso é um pouquinho mais difícil, mas eu falei quando eu estava falando lá dos glicolipídios e das glicoproteínas. Alguém? Seria uma camada externa da membrana? Uma camada externa da membrana. Muito bem. Certo? Tá certo? É só, ela tem mais coisinhas ainda. Mais alguém? Mas tá certo. Proteção. Tá certo também. Proteção. Desculpa, eu coloquei aqui antes já. Então, ó. Ela é uma malha de moléculas de filamentos que envolve externamente, por isso que tá certo o que falou, a membrana plasmática, protegendo-a, que foi o que você falou agora, e eu tinha colocado o vermelho. Seus principais componentes são glicolipídios, que é os carboidratos associados aos lipídios. Os lipídios, para lembrar, são gorduras. E as glicoproteínas, que são os carboidratos associados às proteínas. Então, muito bem, gente. Vocês estão se apropriando do conhecimento. Muito bem. Aos pouquinhos, né? Vamos lá. Ellen, pode ler pra gente? A membrana plasmática é formada por fosfolipídios que se dispõem próximos uns aos outros e deslocam-se continuamente. Encontram-se ainda nas membranas proteínas localizadas na superfície ou então atravessando toda essa estrutura, ligada às proteínas ou aos fosfolipídios. Na face externa, localizam-se cadeias de carboidratos, que são chamadas de A. Mosaico fluido, B. Glicocálix, C. Colesterol, D. Carboidratos de reserva. Qual que você acha que é? Calma aí que eu tô pensando ainda. Tá bom. Felipe, ajuda a pensar. Eu não sei não. Vamos lá, gente, vamos pensar. Carboidrato se transforma em o quê mesmo?
que as pessoas querem evitar de comer para não às vezes ficar Colesterol. gorda. Glicocálix, eu acho. Ó, Colesterol. É. o carboidrato se transforma em glicólise, que é aquela que tem açúcar. O colesterol não é formado tanto por carboidrato, gente. O colesterol tem um pouquinho de tudo. Então, se ligado às proteínas ou aos fosfolipídios, o que é ligado às proteínas ou aos fosfolipídios? A glicose, que é formada pelos carboidratos. E as proteínas associadas ao carboidrato e os fosfolipídios associados aos carboidratos se chamam glicoproteínas e glicolipídios. E eles juntos formam o glicocálix. Às vezes, quando não está direta assim a pergunta, a gente tem que começar a fazer associações, né? E essa é um tipo de associação que a gente pode ter, tá bom? O mosaico fluido, para relembrar, é só o modelo da bicamada fosfolipídica que a gente estuda. O glicocálix é o que a gente está falando agora, né? O colesterol é aquela responsável pela fluidez da membrana plasmática e o carboidrato de reserva normalmente está dentro da célula. Certo? Alguma pergunta até aqui? Vamos lá. E se o glicocálix é exclusivo de células animais, existe outra estrutura que desempenha uma função parecida em outros seres vivos? Deve existir, né? A gente tem como parecido a parede celular nos vegetais, que protege a célula, mantém a fórmula da célula e impede a captação excessiva de água. É uma função bem parecida do glicocálix. A gente tem nas plantas o responsável pela parede celular, a celulose. Nas bactérias, o responsável pela parede celular, os peptideoglicanos. E nos fungos, a gente tem a parede celular, que é a quitina, que são semelhantes ao papel do glicocálix. Alguma dúvida até aqui? Vamos lá, então. Maiara, você pode ler pra gente? Os componentes mais abundantes encontrados na estrutura molecular da membrana plasmática da célula animal são A. Proteínas e aminoácidos. B. Fosfolipídios e glicídios. C. Proteínas e fosfolipídios. D. Lipídios e glicídios. E. Todas as alternativas acima estão incorretas. Qual você acha que é? A letra A. Proteínas e aminoácidos? Ó, gente, a gente tá falando da membrana plasmática. Pensem em todos os nomezinhos que a gente já falou até agora. E no desenho que a gente viu e no que representa cada coisa. Você acha que é a letra A? Fala. Professora, eu acho que é a letra C. Eu acho, não tenho certeza. Tá bom. A B ou a C? A B ou a C? Quem mais quer opinar? Ó, gente. Eu comecei falando sempre das maiores estruturas para as menores. Lá no começo, a gente começou falando dos fosfolipídios, que é o que é feito a nossa membrana plasmática. Então, primeiro, o que a gente mais tem são os fosfolipídios. Então, todos que têm fosfolipídios seria... Tá bom. Professora, Fala. eu e a Francine vamos ter que sair porque a internet aqui de casa caiu, tá? Eu tô pelo 4G, mas não vai durar não. Porque eu já tava usando de manhã porque não tinha Wi-Fi.
Tá bom? Ah, tá bom. Tchau. Tchau. Tá bom. Gente, então vamos lá. A gente tem os fosfolipídios e eu falei bastante que o terceiro maior que a gente comia, Fosfolipídios, que era importante, vinha do fosfolipídios, pão, que era os carboidratos, carboidratos. Os carboidratos formavam proteínas, a glicose. A glicose, que são os glicídios. Então, a gente tem a letra B, né? A letra B é o terceiro, que é o que citaram aí. Mas a gente também tem as proteínas como uma coisa muito importante que a gente tem bastante peso. E que eu falei antes dos glicídios, né? Então, é a letra C. Tá bom? Vamos ver quem é que tá aí. O Everton não voltou mais. Felipe tá aí? Tô aqui sim. Então, você pode ler essa pra gente? Em relação aos. É a pergunta para ler, né? Isso. Em relação aos envoltórios celulares, podemos afirmar que todas as células dos seres vivos têm parede celular, somente as células vegetais têm membrana celular, somente as células animais têm parede celular, ou todas as células dos seres vivos têm membrana celular. E qual você acha que é? Calma aí, deixa eu ver. Jean, ajuda ele. Pensar. Eu acho que é D. Não tenho certeza, mas. Todas têm membrana celular. Interessante. A letra C? Letra C. Não, pera, não. Já vocês pensarem um pouquinho ainda. Quando você tiver uma opinião, você fala, Felipe. Eu acho que todas as células de seres vivos têm membrana celular. Porque sem membrana eu acho que não seria célula, né? Que interessante. Vamos pensar então em todas as opções que a gente tem. A letra A, todas as células dos seres vivos têm parede celular. A gente está falando de membrana celular, então, e a parede celular é aquilo que tem nos vegetais. Então, não é. Porque a parede celular ela é bem mais rígida, por isso que as folhas das árvores são mais rígidas. Somente células vegetais têm membrana celular. Se a gente falou que quem tem membrana celular são os vegetais, então é o contrário, né? Calma aí. Opa. Tá certo. Os vegetais, eles têm parede celular e os outros seres têm membrana celular. Somente as células animais têm parede celular. A gente falou que quem tem a parede celular são os vegetais. E o resto tem a membrana celular. Todas as células dos seres vivos têm membrana celular. Letra D. Muito bem, gente. Porque realmente todos os seres vivos têm membrana celular. Pode ter aparelho celular também, mas tem a membrana também. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Vamos seguir então. Os diferentes tipos de. Opa, eu vou pedir pra alguém ler, tô lendo? Que coisa. Vamos lá. Michele, você pode ler pra gente? Os diferentes tipos de transplantes representam
um grande avanço na medicina. Entretanto, a compatibilidade entre o doador e o receptor nem sempre ocorre, resultando em rejeição do órgão transplantado, o componente da membrana plasmática envolvido no processo de rejeição é A. Colesterol, B. Fosfolipídio, C. Citoesqueleto, D. Glicoproteína. Ótimo. Qual você acha que é? Deixa eu pensar um pouco aqui. Gosto que essa turma pensa bastante. Sempre pensa antes de responder, quer dar uma resposta mais assertiva. João, ajuda a Michelle a pensar. Qual você acha que é? Não, o João saiu, né? Maiara, ajuda a Michelle a pensar. Qual que você acha que é? Eu achei que fosse o glicocálix, só que ele não tá aí, então não é. Tenta fazer por associação de palavra. Ó, glicose. Glicoproteína? Interessante. Alguém concorda com a Michelle? Que pode ser esse? Ó, vamos pensar. O colesterol, para que servia? Fosfolipídio. Citoesqueleto a gente nem falou, né, gente? Acho que é D mesmo. Pensando assim. Uhum. Dessa vez eu tô sem opinião. Tá sem o quê? Sem opinião? Ah, tá. Não tô conseguindo responder essa. Tá bom, não tem problema. Vamos... Mas qual você chuta? Eu tava, tipo, na B e na D. Só que daí, como eles foram falando, deu pra entender um pouquinho, eu acho que é D. Uhum. Ó, a gente falou que aquela que era responsável na rejeição era o glicocálice, igual a Michelle falou. Porém, do que é feito o glicocálice, gente? Vamos relembrar um pouquinho. É feito de glicoproteínas e de glicolipídios. Se é feito de glicoproteína e de glicolipídios, existe uma grande probabilidade que seja glicoproteínas, e realmente é. O colesterol não tem essa parte de rejeição, e o fosfolipídio ele faz ele ajuda a selecionar aquilo que vai entrar para dentro da célula e aquilo que não vai. Porém, isso não é considerado uma rejeição, isso é só uma seleção daquilo que a célula vai se alimentar. Certo? Então vamos seguir. Alguma dúvida até aqui? Agora a gente terminou de falar sobre do que é constituído a membrana plasmática. Vamos seguir, então. Agora a gente vai falar de algumas especializações que a membrana plasmática tem, ou seja, o que ela pode fazer para conseguir manter a célula. Ela possui algumas microvilosidades, que são como se fossem dedinhos, aqui, ó, que aumentam a superfície de contato da célula para ela conseguir absorver o alimento. Então, tem uma maior eficiência na absorção do alimento. O tecido epitelial intestinal, ele está cheio dessas microvelocidades aqui. E, bom, gente, quem tem intolerância à lactose, e eu estou dizendo isso hoje na aula porque vocês hoje podem não ter, mas vocês podem desenvolver isso, porque a nossa tendência é que a gente deixe de tomar leite. Com o passar do tempo, o nosso corpo ele é feito para tomar leite enquanto a gente é bebê. Depois, ele vai modificando. A gente, nas microvelocidades, tem algumas velocidades que talvez tenham um pouco mais de responsabilidade por absorver a lactose. Quem tem intolerância à lactose tem como se fosse essas microvelocidades assim, sem existirem, elas vão se desgastando com o tempo. Então, como se perde essas microvelocidades, fica difícil para o nosso corpo absorver.
Além disso, quem normalmente tem intolerância à lactose não produz mais a lactase, que é a enzima responsável pela quebra da molécula de lactose. Então, as microvelocidades elas são muito importantes para a alimentação do nosso corpo e as células. Alguma dúvida até aqui? Tá bom. A gente também tem as interdigitações, que são como se fossem estruturas que se encaixam uma na outra para ter a pele aderente, ó. A gente tem uma pele que é aderente, né? Os desmossomos também atuam nessa atuação de aderência. Essas junções elas são comunicantes, elas trocam substância entre as células e elas evitam a passagem de outras substâncias externas. Por exemplo, se eu derramar água aqui, não vai entrar tudo na minha pele, né? Se for entrar, vai ser aos pouquinhos, por processo de osmose, mas não vai entrar tudo. Então, essa aderência, ela é importante para nossa sobrevivência. Aqui a gente tem alguns tipos de junções que a gente tem na célula, mas que a gente não vai aprofundar, porque é assunto da ensino superior. A gente tem nas células vegetais os plasmodesmos, que são responsáveis por isso, pela interligação entre as membranas das células vizinhas. Então, gente, vejam se a gente conseguiu compreender, atingir os objetivos até agora. Esse é o objetivo de uma aula, são duas. Ó, a gente viu que a célula, a membrana plasmática, ela tem essa estrutura, né? A gente viu aqui as proteínas, viu aqui a estrutura dos fosfolipídios, vimos a estrutura aqui do glicocálice, vimos a estrutura aqui do... Ah, esqueci o nome desse. Colesterol? Isso, muito bem. Me ajudem a lembrar, tava dizendo. Conseguimos atingir esses objetivos com essa aula? Sim. Uhum. Então vamos seguir, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o transporte através dessa membrana, porque a gente tem que entender a membrana para ver como que é o transporte dela para dentro dela ou para fora, para ela conseguir se alimentar. Então a gente vai entender os mecanismos de troca entre as células do meio interno para o meio externo e vamos entender principalmente o transporte passivo, que dentro dele tem a difusão simples, difusão facilitada, a osmose e o transporte ativo. Então vamos lá. Uma notícia. Ah, gente, só para relembrar daquela notícia que a gente viu do corona. Então, provavelmente a célula responsável para a gente criar um anticorpos ali, né, para que aquela barreira seria o glicocálice, né? Que é aquela que ela falou que ele falou ali no começo daquela reportagem que eu falei para vocês, né? Mas vamos para outra reportagem, ó. Brasil é o quarto país com o maior número de diabéticos do mundo. São 12,5 milhões de pessoas afetadas, o que equivale a 7% dos brasileiros, segundo o Ministério da Saúde. Doença cresce acompanhando a obesidade. Então, gente, quem tem diabetes tem que tomar insulina. Alguém tem alguma pessoa diabética na família aqui? Eu. E como é que essa pessoa é? Assim, o que ela tem que fazer? Eu sei que ela toma um monte de remédio. Um monte de remédio. Tem mais alguma coisa que essa pessoa faz? Especial? Tipo, Tem que cuidar bastante da comida e tal, da alimentação. sim. Gente, olha só, o que acontece? Quem tem diabetes tem dificuldade para produzir a insulina. Por isso que tem que tomar medicamentos e também tem que cuidar da alimentação. O que a insulina é? Ela é uma molécula que vai encaixar num receptor que a gente tem na membrana, que é uma das células que provavelmente é formada por glicocálise. E quando encaixa essa insulina nessa membrana, a nossa célula abre espaço para entrar a glicose. A glicose são os carboidratos que são açúcares que
alimentam a nossa célula. Se a célula não é alimentada, porque não tem a abertura dessa fechadura, podemos dizer assim, o que vai acontecer com a célula? O que vai acontecer com a célula se ela não for alimentada, gente? Pensa nos memes dos carinhas com o caixão. Nenhuma ideia? Ela morre? Vai morrer. Isso! Vai morrer. Se a célula morrer, a gente vai ter problemas nos nossos órgãos e falência de órgãos. Eu tenho um tio meu que ele tem diabetes e agora ele é cego e quem causou a cegueira foi a diabetes, porque a diabetes vai possibilitar a falência dos órgãos por não alimentar a célula, por não conseguir chegar à glicose, porque não está vindo ali a chavezinha para abrir a portinha para a glicose, que é a insulina. Tá certo? Então a gente vai entender agora como é esse processo de abertura e fechadura através da membrana. Então a gente tem o transporte passivo e ativo. Ativo é com gasto de energia e passivo é sem gasto de energia. No passivo a gente tem de 3 tipos, e vocês fizeram o experimento deles, que é o de difusão simples, difusão facilitada e o de osmose. Vamos lá. Quando a gente está falando primeiro, de solução, é bom a gente entender o que é o solvente, o que é o soluto e o que a gente está falando isso comparado ao nosso corpo. Normalmente a gente vai entender como solvente a água, porque o nosso corpo ele é feito de quase 70% de água. E o soluto vão ser os sais, os aminoácidos, os açúcares e tudo aquilo que está diluído na nossa água, na nossa corrente sanguínea. E a gente então tem o soluto mais o solvente que forma a solução. Alguma dúvida até aqui? Vou seguir então. Quando a gente tem o transporte passivo, quer dizer que é uma coisa natural, sem gasto de energia. Normalmente, ele é a favor do gradiente de concentração, sempre do mais concentrado para o menos concentrado. O que é o gradiente? Essas moléculas aqui, ó, a gente pode dizer que são solutos. O que é o soluto? Seria a água, o açúcar, seriam os pequenos grãozinhos que existem. Se a gente colocar na água esse soluto e tiver uma membrana dividindo ele e for uma membrana semipermeável, quer dizer que possibilita a passagem de um pouco de soluto e de água também, o que vai acontecer? A gente vai ter alguns solutos, ou seja, um pouquinho de água, um pouquinho de açúcar, migrando. Eles vão passar do meio mais concentrado, que é esse aqui, para o meio menos concentrado, na busca de entrar em equilíbrio. Vamos tentar associar isso a alguma coisa no nosso dia a dia. Se a gente tiver 2 pistas de carro, as duas têm o mesmo sentido, todas vão em frente. É normal que as pessoas, se tiver uma fila numa só pista, e for uma fila maior do que na outra, elas começam a migrar para outra pista. Por quê? Porque elas querem poder estar em equilíbrio entre as 2 pistas e não ter uma só parada e uma que está numa locomoção muito maior. Então, isso é uma lei da natureza. Tudo tende ao estado de equilíbrio. E a gente busca constantemente isso, senão a gente fica doente, né? A gente fica com depressão, se não dorme direito, fica com doenças e por aí vai. Então, a membrana ela também tem essa busca por equilíbrio. E por isso que tem sempre um movimento do mais concentrado para o menos concentrado. Então, a gente tem o transporte passivo do tipo de difusão, que é a difusão de um soluto independente da concentração do outro. O que significa isso, gente? Ó, aqui vocês podem ver que a gente tem os solutos se locomovendo, né? Que são as bolinhas. Quando elas estão se locomovendo que não está igual, vai chegar uma hora que eles vão estar em equilíbrio. Quando eles estiverem em equilíbrio, eles não vão ficar parados, porque na natureza tudo está em constante movimento. Equilíbrio não é sinônimo de estar parado. Equilíbrio quer dizer que há movimento, porém ele é um movimento equilibrado. Se uma molécula de sal for para lá, uma de açúcar vem para cá. E assim vai.
Olha como a biologia é uma filósofa maravilhosa. Tudo precisa estar em equilíbrio. Então vamos lá, gente. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que. A gente só tá falando sempre do movimento de moléculas, né? Ou do soluto ou do solvente. João Vitor, você pode ler pra gente essa questão? João já saiu faz tempo. Ah, é? O João Pedro tinha aqui que saiu. Os dois saíram. Tá bom. É, nossa. Temos poucos agora conosco. Vamos ver. O Gia pode ler? Posso. Qual a diferença? Gia tá aí? Qual a Tá diferença bom. entre transporte passivo e ativo na membrana? A. O gasto energético é maior no transporte passivo. B. Os tipos celulares que realizam cada tipo de transporte. C. O tipo de fluxo do soluto ou solvente. E D. A presença de proteínas canais. Essa é um pouquinho difícil. Qual você Deixa acha eu que só é? ler de novo aqui. Uhum. O resto da turma também pode comentar, gente. Nós estamos em pouquinho, acho que todo mundo consegue falar. Felipe, o que acha? Ellen, A B ou a C? Maiara, Michele. Não tenho certeza qual das duas. Que interessante. Acho que é mais a C. São boas alternativas. Olha só, uma boa alternativa. Meninas, o que vocês acham? Concordam? Discordam? Eu também tô em dúvida entre a B e a C. Interessante. Vamos lá, gente, para todo mundo falar. Agora nós dois estamos bem pouquinho, gente. Pode todo mundo dar seu palpite. Não tem problema se estiver errado. Não querem falar mais? Todo mundo tá em dúvida entre A, B e C? Tá bom, vamos lá então. Vamos pensar juntos. O gasto energético é maior no transporte passivo. Passivo vem de passividade. Quer dizer que não há tanto gasto de energia. Então, a letra A a gente sabe que está errada. Os tipos celulares que realizam cada tipo de transporte. Gente, o tipo celular, ó, a gente pode pensar assim. A gente tem um tipo de células que compõem a nossa estrutura aqui da dermo, que é externa. A gente tem um tipo de estrutura de celular que compõe os nossos ossos. Então, os tipos de estruturas celulares, eles não têm tanto a ver com o transporte ativo e o transporte passivo. A letra C. O sentido do fluxo do solvente ou do soluto. Vamos pensar. O que é o transporte passivo? É quando o fluxo vai do menos concentrado para o mais concentrado, seguindo a lei de equilíbrio da natureza. Quando a gente está no transporte ativo, a gente tem uma contra a natureza, que vai do menos concentrado para o mais concentrado. Então, o sentido do fluxo
do solvente ou do soluto é o que vai diferenciar se a ácido é passivo ou ativo. Se é ativo, vai gastar energia para fazer esse fluxo, mas é o sentido que vai ser diferente, vai ser ou do mais concentrado para menos concentrado ou do menos para o mais. A presença de proteínas canais, a gente acabou nem falando disso, né? Então, muito bem, gente. Estão com bons palpites. Continuem assim. Então, vamos lá. A gente diz que tem 3 tipos de transporte passivo: a difusão simples, difusão facilitada e osmose. Vamos lá pela simples. Na difusão simples, aqui a gente tem os fosfolipídios. A gente tem uma alta concentração aqui de algumas moléculas e elas simplesmente passam para onde tem uma menor concentração. Então, o oxigênio, o carbono, o nitrogênio, eles podem estar em alta concentração fora das nossas células, eles vão passar pelos nossos fosfolipídios e vão estar dentro das nossas células. Então, isso é difusão simples, quando vai passar de uma alta concentração para uma baixa concentração. Aqui é uma representação dessa difusão simples. E a gente tem a difusão facilitada. O que você... Ellen, o que você pensa desse nome, difusão facilitada? Não tenho muita opinião, assim. Nenhum chute, assim? De onde vem essa palavra? Facilitada. Ah, De que daí outra... que vem de fácil, mas difusão. De fácil, muito bem. Difusão quer dizer que vai ter uma mistura ali, ó. Fusão. Lembra do desenho que tinha lá? Fusão, fusão. É Dragon Ball Z, né? Que eles faziam fusão. Então, é uma junção ali. Então, essa junção facilitada, ou seja, mais fácil do que essa daqui, que é a difusão simples. Então, a gente tem aqui as proteínas e vocês lembram que lá no começo eu falei que as proteínas eram como se fosse um tobogã para os nutrientes? Eles só entram ali e vão. Então, esse transporte do meio extracelular para o intracelular, ou ao contrário, quando é por esses canais aqui, é facilitado. Por quê? Porque se só caber ali naquele lugar, passa para a célula e pronto. Então, normalmente ele passa água, íons, açúcar. E a gente tem alguns experimentos aqui que vocês fizeram. Vamos ver. Tem alguém que está aqui. E alguém quer comentar do seu experimento de difusão? Que não trouxe? Peguei só alguns. Não? Eu Tá fiz bom. só o do corante na água. Do corante na água. Então, esse é de difusão, né? Você coloca ali. Quer contar como é que você fez? Conta pra gente. Eu, na verdade, só peguei um copo de água e mergulhei o corante. Ele foi, tipo, se espalhando, assim, pela água. Foi se Uhum. fundindo, né? Então, basicamente, é isso a difusão, né, gente? Então, e quando ela tem essas proteínas aqui, ó, é mais fácil para passar. Essa aqui que é por proteína, que é a difusão facilitada, ela é mais rápida e menos seletiva. Porque se encaixar, só entra para dentro da célula. E a gente também tem essa daqui, ó. Que é uma outra proteína, que também faz a difusão facilitada. E ela muda de forma para trazer uma proteína de fora para dentro. Ela é mais específica. Cada proteína tem um formato diferente para carregar um nutriente diferente para dentro da célula. Se a gente, por exemplo, quer carregar bastante oxigênio para dentro da célula e for por proteína, não é, mas se fosse por proteína, ia ter várias células carregadoras de oxigênio para a gente ter mais oxigênio se fosse necessário. E assim vai. Então, a gente também tem a osmose.
Quem é que fez experimento de osmose? Eu fiz. A do ovo. Deixa eu ver. A do ovo você Mas é fez? legal. Vamos ver se eu tenho aqui o Só seu. que eu não deixei tempo suficiente. Aí não ficou todos. Ah, sim. Quer contar pra gente como é que você Eu fez? mergulhei, enchi um copo com vinagre, né? E daí mergulhei o ovo lá. E daí com o tempo ele foi tipo Uhum. borbulhando, assim, né? Soltando a casca dele. Mas era pra deixar mais tempo. Daí ele não ficou Aham. totalmente transparente. Sim. Então, mas essa descalcificação é um processo que aconteceu por causa do vinagre. Tem outras coisas que podem também ser por causa da osmose. Eu vou mostrar pra vocês um videozinho de outros estudantes que também fizeram essa do ovo. Essa, Que daí fizeram um essa outro parte do ovo ali processo. que ficou transparente. Já que você compartilhou esse, Essa parte do ovo que ficou transparente é uma membrana? isso. É? É que a gente tem ali, ó, essa parte que é mais durinha do ovo é Uhum. cálcio. O cálcio também forma os nossos ossos. O vinagre, ele consegue descalcificar. Se a gente tivesse colocado na coca, também aconteceria isso, talvez bem mais rápido do que no vinagre. Ah, entendi. Então, esse processo é isso. Essas bolinhas é porque está descalcificando. Daí libera o oxigênio ou o carbono que tem ali junto e vai perdendo o cálcio. Entendi. E fica só a membrana. Que bom. Ó, aqui a gente tem as moléculas de água que são esses azuisinhos. Aqui são os solutos, que são esses vermelhinhos. Qual que é a diferença da difusão para osmose? Na difusão, quem se move são os solutos, que são os vermelhinhos. Na osmose, quem se move é a água, que são os azuisinhos. E a água sempre vai de onde tem menos soluto, de onde tem mais soluto para onde tem menos. Então ela vai se movimentando. Então, por exemplo, ó, se aqui a gente tiver uma membrana semipermeável que tiver bastante sal, nessa membrana passar só a água, aqui a gente vai começar a ver a água subir e aqui ela fica pouquinha água, mesmo estando no mesmo copo. Por causa disso, porque a água vai ir para onde tem uma maior concentração de soluto. Então, esse aqui é um experimento que fizeram com o chuchu, de osmose, e que deixaram o chuchu dentro de um negócio com sal, e ele ficou murchinho e perdeu um pouco da membrana dele. Alguém fez aqui da batata? Eu. Conta pra gente como é que você fez. Eu fiz um buraco, né, na batata, cortei ela na metade. E daí eu sequei ela bem e daí eu coloquei açúcar em uma e na outra eu deixei seca. E depois de um tempo, na que tem o açúcar, ela foi ficando molhada de novo. Veja só a osmose, né? Tava saindo a água da batata indo pro meio onde estava bem mais concentrado quando você colocou o sal. Muito bom. Muito interessante, né? Vamos ver. Vou mostrar para vocês agora um pouquinho do vídeo do Kaique, que estava aqui com a gente e que saiu por causa da internet. Porque ele mediu o tamanho dos ovos. E isso deu pra gente perceber algumas coisas legais. Vamos ver aqui. Aqui ele vai fazendo um experimento, né? E daí ele colocou. Ele esperou primeiro sair a membrana. Ó, aqui já tá os ovos sem membrana, sem a camada de cálcio. E daí ele vai colocar dentro de um recipiente com sal e de outro só com água. Ó, aqui ele fazendo esse processo. Depois de um tempo, ele lavou, tirou os 2 ovos que estavam descansando e ele mediu antes e depois. Esse que estava dentro da água tinha 9,5 centímetros antes. Ele mediu e depois que ele mediu, tinha 17 centímetros, gente. Então o ovo cresceu
muito. Ele vai pegar ele na mão ainda? Ó, olha como ele tá grandão. E o que estava no açúcar permaneceu no mesmo tamanho e ficou com uma membrana um pouquinho mais flácida. O que a gente pode perceber com isso? Que o ovo e a água, aquele que estava com sal, estavam na mesma concentração. E como o ovo tem bem mais nutrientes do que a água pura, a água que estava no copo pura migrou para dentro do ovo. Por isso que aquele ovo ficou bem mais grande que estava dentro da água. Alguma dúvida no processo de osmose, gente? Passando aqui os slides só para chegar lá. Teve gente que mandou 3 fotos e 4 fotos e escreveu no meio. Teve gente que gravou um videozinho. Todas as formas ficaram muito bem feitas. Vamos lá, gente. Uma questãozinha pra... A gente já logo vai encerrar, tá? Uma questão para fixar o conhecimento. Michele, pode ler pra gente? Qual a diferença entre a difusão facilitada e a osmose? A. Quando falamos de difusão facilitada, estamos falando de transporte do soluto, já na osmose o transporte é do solvente. B. Difusão facilitada ocorre a favor do gradiente de concentração e osmose sentido inverso. C. Difusão facilitada utiliza proteínas, canais e osmose ocorre diretamente pela membrana. E aí, qual você acha que é? Deixa eu pensar um pouco aqui. Os outros vão pensando também. Vocês sabem que eu adoro pedir pra todo mundo. Já perceberam, né? Só com a sal. Felipe, o que você acha? Ah, é tipo. Calma. Talvez a letra A? Não tenho certeza. Porque na difusão, o soluto. Na, na osmose é o solvente que vai onde tem a maior concentração. E já na difusão é o soluto. Interessante. Ellen, o que você acha? Eu tô pensando em não tenho ideia. Mas então chuta, qual que você acha que é mais possível que seja? Acho que é a A. Interessante. E o Jean? Falei A. Olha, todo mundo tá indo na A. Ah, Mayara? Mayara tá aí? Michele? Já pensou? Eu acho que também é A. Tá bom, vamos pensar então na letra C ali, ó. Difusão facilitada utiliza proteínas. Canais. Tá certo, né? Utiliza proteínas. Por isso que é facilitado. E osmose ocorre diretamente pela membrana. Sim, mas é só quando há uma concentração maior de um soluto em um dos dois lados.
Então, por isso ela não está totalmente correta. Vamos ver a letra B. Difusão facilitada ocorre a favor do gradiente de concentração e osmose sentido inverso. Sim, difusão facilitada está certo, ocorre a favor do gradiente. Mas a osmose também é a favor do gradiente. E então sobrou a letra A, né? Quando falamos de difusão facilitada, estamos falando de transporte de soluto. Já na osmose, falamos do transporte de solvente. Lembra que eu apontei para o soluto que era aquelas bolinhas, e que eram eles que se mexiam, e na osmose era a água que se mexia? Então, por isso, é a letra A. Muito bem, gente. Aqui a gente tem o transporte passivo. Gente, aqui a gente tem, ó, lado 1, meio extracelular, e lado 2, meio intracelular. Quando a gente tem um lado extracelular mais concentrado do que o intracelular, a gente tem um meio hipotônico. Quando a gente tem os dois lados iguais, a gente diz de isotônico. Iso é de igual. Quando a gente tem o lado que é da célula intracelular mais concentrado do que o externo, a gente chama de hipertônico. Então, se a gente tiver as nossas células no meio hipotônico ou hipertônico, a gente pode ter um problema, porque a gente ou vai perder água, ou a gente vai ter uma célula que vai inflar, até podendo estourar. Então, sempre o ideal é ter uma solução isotônica, que é igual. Por isso que às vezes tem gente que necessita fazer mais xixi, tem vontade, precisa mais de sal, sente mais pressão baixa ou pressão alta de acordo com aquilo que consome. E, gente, eu não vou fazer essas questões aqui, mas se vocês quiserem, leiam elas são bem legais, eu tenho certeza que essa aqui vocês vão gostar. Porque eu falei que a gente ia até quase 17h45 e já são 17h45. E ainda quero falar mais disso. E ainda tem transporte ativo. O transporte ativo é contra o gradiente de concentração. É como se tivesse duas filas de carro, uma tá parada e a outra tá andando. Os carros começam normalmente a se mover para cá que tá andando, né? Mas os carros quisessem fazer o efeito contrário, quisessem ir para a fila que tá parada. Então, isso, natureza, é contra o gradiente de concentração. Então, e essa daqui é a nossa bomba de potássio, porque é necessário muita energia para fazer esse processo. Potássio e sódio, gente. Gente, eu não vou fazer essas outras questões aqui com vocês, mas leiam elas depois. Mas para finalizar, então, a difusão simples, toda difusão passiva não tem gasto de energia, e é sempre do mais concentrado para o menos concentrado. Sempre que a transporte ativo tem gasto de energia, é do menos concentrado para o mais concentrado. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Teve alguém que tá aí que eu não falei? Então, tá bom. Então, se quiserem ir se despedindo e saindo, fiquem à vontade, gente. Vocês estão dispensados. Tchau, professora. Espero que tenham gostado. Tchau, Michelle. Tchau, tchau. Valeu, foi top. Tudo Tá de bom bom. pra ti. Tchau. Valeu, pro, foi top. Tá bom. Que bom.